Bom dia, pessoal. Antes de começar a matéria de hoje, eu só queria voltar num ponto, só para dar um esclarecimentozinho. Lembram que na aula de ontem eu falei para vocês que a inversão do ônus da prova acarreta também a inversão do adiantamento da despesa da prova? Então, e que isso vinha sendo aplicado muito mais pelos tribunais locais do que propriamente pelo STJ? Pois é, eu mantenho o que eu falei, eu só acho necessário dizer para vocês o seguinte. Dando uma mexida ontem no site do STJ, eu encontrei um acórdão, escutem isso para não se deixar influenciar de maneira equivocada. Eu encontrei um acórdão que é da segunda sessão, ou seja, um acórdão de sessão, não é de turma, dizendo que a inversão do ônus da prova não inverte o adiantamento das despesas. Só que espera um pouquinho. Este acórdão é de 2006. Não quer dizer que esteja superado. Quer dizer que de lá para cá, assim, uma outra decisão desse padrão, para confirmar ou reverter a situação, não houve. A única coisa é que isso, 90% das vezes, é debatido no tribunal local. Quando o juiz dá ao saneador invertendo o ônus da prova e mandando a parte adiantar as despesas, alguém agrava e aí o tribunal local tem que dizer se inverteu ou não inverteu o adiantamento das despesas. Só que o mais interessante, só a título de esclarecimento, de uma questão de lealdade com vocês, é que mesmo esse acórdão, que é da relatoria do Menezes de Direito, ele fala o seguinte, que apesar da inversão do ônus da prova não acarretar automaticamente a inversão no adiantamento da despesa, é evidente que isso prejudica a parte que ficou com o ônus da prova. Veja, o raciocínio é exatamente o nosso, só que no tribunal local eu tenho visto decisões não só de São Paulo, Minas, vi uma do Distrito Federal também, dizendo que inverte as despesas também sob pena de inviabilizar a própria prova, mas a gente tem um paradigma de quase, um acórdão de sessão de quase 10 anos, vai fazer 8 anos, dizendo que não inverte. Fechou? Bom, a aula passada a gente viu tudo sobre interrogatório e depoimento pessoal, e eu me recordo que ao definir o interrogatório ou depoimento pessoal, eu disse que é o ato personalíssimo da parte que comparece em juízo e depõe sobre os fatos da causa. Né? Tudo certo, só que hoje a gente vai ver uma regrinha que gera um pouco de discussão em relação ao nosso conceito. Por enquanto, vamos começar a ver confissão, tá bem? Olha aqui. A confissão vem logo na sequência do interrogatório e está no CPC, nos artigos 348 a 354. 348 a 354. Olha, a confissão, ela nos remete a uma discussão interessante, que eu não falei antes, porque ela não é muito importante, ela é só curiosa, que é o seguinte, não anote nada por enquanto. A doutrina, ela discute qual a diferença entre meios, fonte e resultado da prova. Escuta, por favor, depois a gente anota tudo de maneira organizada. Os meios de prova seriam aqueles que genericamente servem como prova. Então, quando eu falo, admite-se prova testemunhal, admite-se prova documental e prova pericial, eu estou falando de meios de prova. Agora, quando a gente pensa em fonte de prova, a gente está pensando, né, na pessoa ou na coisa que fornece informação. Então, quando você pensou em meio de prova, você pensou pericial e testemunhal. E quando você pensa em fonte de prova, você pensou na testemunha, que já depois e contou tudo o que sabia, ou na perícia, que revelou exatamente como a coisa é. Tá claro? Agora, e o resultado da prova? O resultado da prova é aquilo que a perícia revela. Bom, pensando assim, olha que engraçado. Um dos meios de prova é o depoimento pessoal.
Uma fonte de prova é a parte que depôs. E o resultado da prova seria, dando certo o depoimento, a confissão. Por conta dessa conversa toda, que é super teórica, para nós do concurso, disso aí é balela, é só para bater um papo no oral se o cara quiser levar você para um caminho meio esquisito. O que me parece interessante é o seguinte, é porque chega na confissão, a doutrina diverge se a confissão é um meio de prova ou ela é o resultado de um dos meios de prova, que é o depoimento pessoal. E realmente o CPC tratou como meio de prova. Mas a rigor, a confissão é o que resulta do meio de prova, e não propriamente a prova. Só que aí você vai analisar as espécies de confissão, e você vê que nem toda a confissão decorre de depoimento pessoal. Aí você fala, poxa, é meio resultado. Deixa em aberto. O importante é a divergência, tá bom? Então, só para já começar dando esse toquezinho, registra aí para a gente. A doutrina diverge. Sobre o que são meios de prova, fontes da prova e o resultado da prova. Tá? Então existe essa divergência. Os meios são previstos genericamente. Como mecanismos capazes de provar. Meios de prova nada mais são do que mecanismos capazes de provar. Exemplo, a prova testemunhal e o depoimento pessoal. Já a fonte é de onde vem a prova. Fonte da prova é exatamente de onde vem, onde se tem origem a prova. É de onde vem a prova. Isto é, pessoa ou coisa da qual emana a informação. Então, olha lá, na prova testemunhal, a fonte é a testemunha. Parece bobo, mas eu queria que registrasse. Na prova testemunhal, a fonte é a testemunha. E no depoimento pessoal, a fonte é a parte. Veja, eu já vou no caso concreto, ver de onde está vindo as informações, enquanto que os meios de prova são genéricos, são abstratos. Tranquilo? Agora vai lá. O resultado da prova é a informação em si. Isto é, os fatos que a prova revela. Tá? O resultado da prova são as informações em si, são os fatos que a prova revela. Exemplo. O testemunho e a confissão. Se a gente pegou o depoimento pessoal, a fonte é a parte, o resultado da prova, quando tudo dá certo, é a confissão. Se você pegou como meio de prova a prova testemunhal, a fonte é a testemunha e o resultado é o testemunho que ela prestou. E aí o que acontece? Pode ir por aí. Por isso, a doutrina diverge. Apesar do CPC tratar da confissão como meio de prova,
Então a doutrina diverge, e apesar do CPC tratar da confissão como meio de prova, há quem entenda que a rigor ela é o resultado de uma prova. Fechou? Então tem esse debate, me parece que é uma discussão insuperável, porque quando a gente começa a ver as espécies de confissão, você percebe que nem todas têm a ver com o depoimento pessoal, então também querer reduzir a confissão a o que resulta do depoimento pessoal, ponto, é não ver a confissão por inteiro. Fechou? Bom, partindo dessa ideia, um conceito de confissão, vamos lá. Item 1 da nossa conversa, conceito de confissão. Vai lá. Confissão é o reconhecimento pela parte. Tá? Confissão é o reconhecimento pela parte de fato, da verdade, de fatos contrários ao seu interesse. É o reconhecimento pela parte da veracidade ou da verdade de fatos contrários ao seu interesse e favoráveis ao adversário. Tá? É o reconhecimento pela parte da veracidade de fatos contrários ao seu próprio interesse e favoráveis ao interesse da parte. Fechou? Quero dizer, da parte contrária, do adversário. Aí, o que mais importa nesse momento é o seguinte, são as espécies de confissão. Preciso ir para o quadro, olha aqui, 2. Espécies de confissão. Para começar a brincadeira, ó, letra A. A confissão pode ser judicial, quando feita no processo. Ou extrajudicial. Claro, é aquela feita fora do processo. Tá bom? Só que o problema é o seguinte. Então eu tenho a confissão judicial e a extrajudicial. Olha aqui. B. A confissão judicial, quando ela é judicial, eu divido ela em duas espécies. Ela pode ser espontânea ou provocada. Tá? A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Se eu pensar na extrajudicial, em princípio ela vai ser espontânea. Você vai entender por quê. Porque é o seguinte, anota aí, confissão judicial provocada, e eu estou trabalhando a divisão de espontânea e provocada, só aproveitei para falar que isso é típico da judicial. Ó, a confissão provocada é aquela obtida no depoimento pessoal. A confissão provocada é aquela obtida durante o depoimento pessoal ou no depoimento pessoal. Tá bem? Já a confissão espontânea, é aquela obtida no interrogatório ou qualquer outro ato processual.
Eu só pus o interrogatório porque ontem a gente viu a diferença de uma coisa e outra. Então, espontânea é aquela prestada no interrogatório ou em qualquer outro ato processual. Abre parênteses. Pode ser na contestação, numa petição autônoma, ou reduzida a termo em qualquer momento do processo. Você comparece lá, fala que quer confessar, vão reduzir a termo a sua confissão em qualquer momento do processo. Tudo bem? Só que não acabou. Não acabou. Então, ó, judicial, extrajudicial, espontânea ou provocada. Terceira forma de dividir a confissão. Olha aqui. C. Eu também tenho a confissão escrita e a confissão oral, ou como alguns dizem, verbal. Tudo bem? Acontece o seguinte, não precisa explicação escrita, oral ou verbal. O que acontece é que daí a lei soma algumas ideias. Então vai lá, observações. Observações. Primeira informação. Pelo CPC, a confissão judicial espontânea, seguindo a letra do CPC, a confissão judicial espontânea pode ser feita pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Tá? A confissão judicial espontânea pode ser feita pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. E aí o que acontece? Pode pôr entre parênteses. É por isso que alguns doutrinadores, não é todo mundo, é por isso que alguns doutrinadores entendem que o depoimento pessoal pode ser prestado por procurador com poderes especiais. Ó, eu mantenho a ideia clássica e majoritária. Depoimento pessoal é ato da parte, que pessoalmente comparece e depõe. Só que com base nessa regrinha que diz que a confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por procurador com poderes especiais, há quem diga o seguinte: se o mandatário, se o procurador tem poderes especiais, até para dar depoimento pessoal e confessar, não precisa da parte, vai o procurador. Tá, acontece o seguinte, olha só, né? Quando eu penso em confissão espontânea, estou pensando numa peça processual que o próprio advogado faz, porque recebeu poderes para isso, dizendo que são verdadeiros os fatos. Agora, sentar na frente do juiz e dar os detalhes dos fatos, me parece que realmente é ato da parte. Salvo raríssimas exceções, quando a parte não pode comparecer, é melhor o procurador do que nada. Mas não me parece que é da essência do depoimento pessoal a delegação a um procurador com poderes especiais. Me parece que isso é excepcional. Tudo bem? Outra informação que sempre me incomodou quando eu estudava, e quando cai na prova até hoje eu falo, puta, é certeza que isso vai cair, que é o seguinte: a confissão extrajudicial feita por escrito. Então ela tem que ser extrajudicial e escrita.
A confissão extrajudicial feita por escrito, diretamente à parte ou seu representante, tem o mesmo valor ou eficácia que a confissão judicial. Tá? A lei fez a opção e está escrito, por isso cai na prova, não dá para discutir, que a confissão extrajudicial escrita, feita diretamente para a parte ou para o seu representante, vale como a confissão judicial. Qual é o charme dessa questão em prova? É que, a gente que estuda pra caramba para passar no concurso, pensa que a confissão judicial deveria valer mais do que essa judicial. Pelo menos é o que normalmente as pessoas, sem ler a lei, intuem. Só que aí veio a lei e disse o seguinte, ó, confissão é confissão. Judicial ou extrajudicial dá na mesma. Se for escrita diretamente à parte, vale igual fazer para o juiz. Pô, quem não lê a lei e vai pelo bom senso ou pela sua intuição, erra essa questão. Quem lê a lei sabe, ó, é uma pegadinha boa, porque é um negócio esquisito, mas a lei fez essa opção. Deu para entender? Só que da lei continua. A lei continua. Outra observação. Se a confissão extrajudicial for escrita mas feita a terceiro ou em testamento, ela é espontânea, ela é extrajudicial, ela é escrita, mas foi feita para um terceiro ou em testamento, será livremente apreciada pelo juiz. A lei não quis dizer qual é o valor dessa confissão. Tá bom? Só que daí a lei colocou mais uma regrinha e eu termino com essas observações, que é a seguinte. A confissão extrajudicial oral só terá eficácia quando a lei não exige prova documental. Pode haver confissão extrajudicial oral? Pode. Mas aí qual o valor dela? Ela vai valer só quando a lei não exige prova documental. Porque como é que eu provo uma confissão extrajudicial oral? Por testemunha. Equivale a dizer, eu estou fazendo prova testemunhal. Vale se a lei não exige outro tipo de prova. Se ela exigir prova documental, não tem valor. Está claro isso? Bom, regras específicas sobre a confissão e que sempre caem na prova. Então vai lá. Limitações à confissão. Esse é o ponto. Limitações à confissão. São 4 situações diferentes. Tá bom? Então, primeira limitação. 1. A confissão não vale como prova quando a ação versar sobre direito indisponível. Tá? A confissão, pura e simplesmente, não é uma prova suficiente, não tem eficácia, não tem valor como prova, quando se trata de direitos indisponíveis. Tá bem? Joia. Segunda regrinha. A confissão não será eficaz quando o documento público for da essência do ato. Não adianta querer provar casamento com confissão, não adianta querer provar
né, filiação com confissão, não. O documento público é da essência do ato. Terceira limitação. A confissão de um litisconsorte não prejudica os demais. Veja que engraçado, e esse é um ponto delicado para o juiz. A confissão de um litisconsorte não prejudica os demais litisconsortes. Tá? Pode pôr aí. É uma exceção ao princípio da comunhão das provas. Veja, ainda que o juiz fique impressionado pela confissão, ele não vai poder usar a confissão como fundamento. Só a confissão, não. Um confessou, 3 não. Essa confissão não é suficiente, não produz efeitos em relação aos outros 3. Pela comunhão da prova, toda a prova convence o juiz. Mas chega a confissão, não pode servir de fundamento para a decisão dele, a confissão de um para condenar os outros. Ela, somada a outros elementos, tudo bem. Só ela, não. Fechou? Quarta limitação. Nas ações sobre direitos reais imobiliários, a confissão de um dos cônjuges só terá valor se ratificada pelo outro. Nas ações em que se disputa direitos reais imobiliários, a gente já viu que tem que ter autorização ou litisconsórcio necessário, e a confissão de um cônjuge, ou seja, da parte casada, só produz efeito, só será válida se confirmada, ratificada pelo outro cônjuge. Tranquilo? Joia. Essas 4 limitações não tem nada de excepcional, são só algumas restrições à confissão, o que mostra que não adianta ter confissão, né? Precisa de algo mais nessas situações. Se o documento público é da essência do ato, nada o substituirá. Ponto final. Agora, precisamos falar de 2 assuntos interessantíssimos, que é a indivisibilidade da confissão e a questão da revogabilidade, que é curiosa. Então, primeiro, indivisibilidade da confissão, que está no artigo 354, tá bom? Indivisibilidade da confissão, artigo 354. Primeira informação, vai lá. A confissão é indivisível. E só pode ser usada como prova no todo, ou seja, no seu conjunto. Tá? A confissão é indivisível e só pode ser usada como prova no todo, no seu conjunto. Para um pouquinho, o que a lei não quer? A lei não quer aquele trabalho dissimulado, que é ficar pegando trechos, pulando outros, que mudam o sentido do contexto todo, né? Então é isso que a lei não quer, não pode fracionar trechos da confissão, não pode. Só que tem um detalhe, e isso é uma expressão típica do processo penal que a gente pode utilizar. Pode anotar aí. Isso se aplica à confissão simples. Quando a parte apenas reconhece fatos que lhe são desfavoráveis. Tudo bem? Agora, pode pôr aí. Excepcionalmente, admite-se a divisão quando se tratar de confissão
qualificada. Tá bom? Vocês que estudam todas as matérias ao mesmo tempo, fala para mim, o que é uma confissão qualificada? Oi? Isso, lembra do processo penal, só para facilitar a nossa vida, ó, não anote. Confissão qualificada é a daquele cara que ele começa dizendo, eu matei, dei 5 tiros, mas foi porque ele veio para cima de mim com uma faca, e o primeiro golpe eu desviei, o segundo eu caí no chão, aí a única coisa que eu tinha na mão era o revólver, eu acabei dando 5 tiros porque eu ficava muito nervoso. O que ele fez nessa segunda parte? Ele confessou quando falou que deu 5 tiros que mataram a vítima. Todo esse contorno que ele está dando de legítima defesa, desculpa, já é tese de defesa. Ele está plantando a semente da defesa. Deu para perceber ou não? Isso é confissão qualificada. Isso não é a confissão pura e simples que a lei falou que ela é indivisível. Porque, excepcionalmente, se a confissão for qualificada, ela é divisível. Então a gente disse o seguinte, excepcionalmente ela será dividida quando for confissão qualificada, né? Isto é, quando além de reconhecer fatos que lhe são desfavoráveis, quando além de reconhecer fatos que lhe são desfavoráveis, o depoente acrescenta fatos novos que servem de fundamento para a sua defesa ou reconvenção. Tá? O cara não se limita a responder se são verdadeiros ou não aqueles fatos que não são bons para ele. Ele aproveita e faz ali a cama, como dizem na gíria. Ele prepara o ambiente para ele, plantando o quê? Tese de defesa ou de reconvenção. Pode ir por aí. Em relação, o que você perdeu? Olha, fala comigo. O final da frase, vou repetir. É, além de reconhecer fatos que lhe são desfavoráveis, acrescenta fatos novos que servem de fundamento para sua defesa ou reconvenção. Fechou? Ponto. Em relação aos fatos novos, é possível dividir a confissão. Tá? Veja, quando a gente fala dividir a confissão, vamos lá. Quando a gente fala dividir a confissão, é porque, na verdade, o que acontece? Entenda a dinâmica. Na parte que é confissão de verdade, eu aleguei e você confirmou. Então eu provei, ficou incontroverso e confessado. Você aproveitou e alegou coisa nova. Essa coisa nova não é prova, é só uma alegação sua. E cá entre nós, em qualquer processo, o ônus de provar essa alegação nova é de quem fez. Então, essa tese defensiva que você plantou não é prova para a sua tese defensiva. Você vai ter que demonstrar isso que você está falando, se quiser que isso surta efeito. Porque só você, que é parte interessada, falar, é o mesmo que só alegar numa petição, sem demonstrar. Deu para entender? Então o juiz vai pegar, na sentença, e vai dizer, ó, o réu confirma que bateu atrás quando o carro do autor estava parado. Né? Já no que diz respeito à alegação de que a via era muito escura e o carro do autor não tinha luz de ré nem de freio, não ficou demonstrado. Ele apenas ventilou isso na confissão, o que não tem valor probatório. Percebeu o corte que ele fez na confissão? Pode? Pode. Alguma dúvida? Então, primeiro, a regra é a indivisibilidade. A exceção é poder dividir quando o cara acrescenta fato novo para preparar o caminho para ele. Fui claro? É o que no mundo do processo penal a gente chama de confissão qualificada. Fechou? Outro assunto do mais importante que precisa sensibilidade é a revogabilidade da da confissão. Desculpa. Constituição. A gente vai pensando como vai explicar e sem querer embola tudo. Olha aqui. Isso está no artigo 352. Vamos lá? Vamos anotar assim, ó. Revogabilidade da confissão.
Primeira coisa, ó. 1. Para o artigo 352 do CPC, para o artigo 352 do CPC, a confissão é revogável porque poderá ser revogada no caso de erro, dolo ou coação. Ela é revogável por erro, dolo ou coação. Está escrito na lei. E até agora não interpretamos nada. Acontece o seguinte. 2. Para o artigo 214 do Código Civil, a confissão é irrevogável. Mas pode ser anulada. Diz o Código Civil, pode ser anulada? Pode. Só que daí ela não repete exatamente as mesmas expressões, ela repete parcialmente. Ela diz, pode ser anulada no caso de erro de fato ou coação. Então, pode ser anulada por erro ou coação. Tirou o dolo, tudo bem? O que eu não vejo problema, esse não é o ponto. O ponto é o seguinte, para o CPC é revogável, para o CC é irrevogável, mas anulável. Tá bom? Não vamos interpretar, vamos fazer primeira fase de concurso. Não é um absurdo, não me assustaria você fazer uma primeira fase da magistratura, do MP, de procuradoria e defensoria, não importa que concurso, e o examinador de processo civil, fazendo as perguntinhas objetivas com base na lei, te perguntar, de acordo com o CPC, assinar a alternativa correta. A. A confissão é revogável no caso de erro, dolo ou coação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, correto, gabarito e ponto. Aí depois de umas 30 questões, começa a prova de direito civil. E aí outro examinador, ou outro contratado pela CESP, pela VUNESP, sei lá eu, qualquer outro elaborador de perguntas para colocar num banco de dados, pergunta assim, acerca da confissão no Código Civil, assinar a alternativa correta. Gabarito, B. Ela é irrevogável e só pode ser anulada no caso de erro ou coação. Também gabarito. Por quê? Porque se está na letra da lei, você pode até entender, interpretar e saber. Mas tem que lembrar a letra da lei na prova teste, porque na falta de uma alternativa completa e didática, o certo é o que está na lei. Eu estou batendo nessa tecla faz quase 17 anos. Nego fica sabidão e não lê a lei. Quem não lê a lei não passa na primeira fase. Simples assim. Tá? Eu estou assim, ó, de aluno que fala assim, professor, faz 3 anos que eu estou estudando do seu jeito. Você falou que a média é 3 anos. É. E eu sei tudo que está no caderno. Mas eu não estou passando na primeira fase. Faltam uns 4 pontos, 2 pontos, 3 pontos. Qual é a dica? A dica é guarda o caderno. Pega a lei e fica lendo a lei agora, uns 2, 3 meses. Esquece o caderno. Não é o caderno, confia em mim, esquece o caderno. Aí passa. Por quê? Porque se o cara nunca pegar o caderno, mas moer a lei, ele passa na primeira fase e vai tomar pau na segunda. O cara que só moe o caderno e nunca lê a lei, ele nunca vai ter a chance de mostrar que ele sabe tudo na segunda fase, porque ele não vai passar. Então o que acontece? Não dá para se soltar do texto da lei. Agora, vamos interpretar corretamente, porque numa segunda fase é hora da caneta mostrar tudo que você sabe. Ou até na prova teste, pode cair uma alternativa completinha explicando detalhadamente tudo.
Eu gostaria de saber o seguinte: qual a diferença entre anular e revogar um ato ou negócio jurídico? Direito civil. Quem está dando contratos para vocês? Rosenwald. O mineiro. Tá certo. Da Fala Mansa, não é? Isso. Quem está todo dominado. Olá, 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 né? Fala para mim. E aí? Aquele ânimo dele irritante para quem acorda cedo que nem eu. Fala para mim uma coisa. Me fale. Qual a diferença entre anular e revogar? Vai, na lata. Gente! Olá, olá! Gente! Qual é a diferença? Olha lá! Hã? E aí? Hã? Porra, escuta e não anota. Eu anulo em razão de vício, tornando sem efeito por causa do problema que o negócio ou o ato tem. Agora eu revogo por ato de vontade, quando eu volto atrás no que eu fiz e desfaço, não quero mais os efeitos daquilo. Deu para entender? Então, primeira observação, vai lá. A revogação é ato de vontade. Pelo qual a parte desfaz ou torna sem efeito um ato ou negócio jurídico. Ponto. Equivale genericamente. Estou falando genericamente porque eu não sou profundo conhecedor das expressões de contrato. Equivale genericamente à retratação ou revogação. Sabe quando o contrato prevê o direito de arrependimento? Então, quando você está, desfazendo o negócio porque voltou atrás, porque se arrependeu, significa que você está revogando, você está voltando atrás só porque você quer. Não quero mais, pensei melhor. Como diz o caipira, dei para trás, ou mijei na arvinha. Já ouviram essa expressão? Não, então deixa, é do interior. Né? É o cara que afina, ele faz o negócio, dá a palavra e depois chega em casa, a mulher dele dá bronca e ele volta para desfazer o negócio. Tudo bem? Agora, pode pôr anulação. É o desfazimento ou cancelamento do ato ou negócio em razão de vício. Parou. Com essa informação básica, quem que você acha que está certo? O CPC ou o Código Civil? É unânime, a doutrina processual inteira e civilista inteira fala a mesma coisa. Quem vocês acham que está certo? Veja, não é para anotar, mas está certo o Código Civil. Porque o CPC usou o verbo revogar, mas descreveu causas de anulação do negócio jurídico, ou seja, vícios de consentimento. Deu para entender? Então, pode anotar aí. Toda a doutrina reconhece, pode pôr assim, toda a doutrina processual, esqueça o direito civil por hora. Toda a doutrina processual reconhece que, a rigor, a confissão é anulável e não retratável ou revogável. A rigor, a questão não é de revogação ou retratação. Pois a lei exige vício de consentimento, que são causas de anulação.
do negócio jurídico. Então todo mundo, todos os processualistas falam, a lei usou mal o verbo, viu? Não é que ela é revogável, ela na verdade é anulável. Tranquilo? Então pode cair. Se o cara que elaborou a perguntinha na primeira fase da prova tiver aberto um livro e atento para esse detalhe, pode ser que ele fale a respeito da confissão, assinale a alternativa correta. Aí de duas uma. Ou ele vai dizer, ela é anulável somente nos casos de erro, dolo ou coação, e aí não vai ter nada melhor, e nenhuma repetindo a lei. Ou então ela vai dizer, apesar do CPC dizer que ela é revogável, a rigor ela é anulável no caso de erro, dolo ou coação. Pode marcar sem dó. O cara foi além da letra da lei. Fechou? Só que tem um detalhe. Já que todo mundo reconhece que é anulável, como é que eu anulo uma confissão? Vai lá. Existem duas formas de se anular a confissão. Uma vez que a gente já sabe que tem que anular, e reconhecendo que ocorreu o vício, existem duas formas de se anular a confissão. Vai depender do momento processual. Tem duas formas, e eu uso uma ou outra conforme o momento processual. 2 pontos. Primeira forma de anular a confissão. Vai lá. 1. Se o processo ainda estiver em andamento, é necessária uma ação anulatória baseada no artigo 486 do CPC, se o processo onde ocorreu a confissão ainda estiver em andamento, é necessário uma ação anulatória baseada no artigo 486 do CPC, que tramita no juízo de primeiro grau. Tá? É uma ação de conhecimento anulatória, onde você vai provar o erro, dolo ou a coação. Fechou? Oi? No artigo 486, e que tramita no juízo de primeiro grau. Tá certo? Agora, segunda forma, segundo caminho. Se já houve trânsito em julgado, com coisa julgada material, claro, se já ocorreu o trânsito em julgado, ou seja, o processo acabou, e com coisa julgada material, será necessária ação rescisória que só será possível se a decisão se baseou na confissão. Tá? Aí eu vou anular a confissão indiretamente por meio de uma ação rescisória, que na prática só será cabível realmente, só será apreciada se a confissão que emanou de erro, dolo ou coação tiver sido determinante para aquele resultado. Porque caso contrário, toda e qualquer prova falsa que não influi na decisão não vai permitir rescisória. Deu para entender? A confissão não é diferente. Tranquilo? Um outro detalhe importante, vai lá. Essas duas ações são personalíssimas. Porque só podem ser ajuizadas pelo próprio confitente. Seja anulatória, seja rescisória por confissão falsa, desculpa, por confissão que resulta de erro, dolo ou coação, só pode ser ajuizada pelo próprio confitente. Tá? Mas, depois de ajuizada, transmite-se aos herdeiros. Caso o cara morra de desgosto, né, no meio do caminho, transmite-se aos herdeiros. Tranquilo? Vejam,
Esse é o assunto por completo. Nós temos as duas partes, letrinha da lei, não vamos brigar com a lei, e temos a interpretação mais adequada da lei. Tá bom? Se fosse para a gente fazer uma análise, daria até para dizer que já que o Código Civil é tão lei federal como o CPC, é posterior e tratou diferente, tecnicamente, nesse ponto o CPC estaria derrogado. Todavia, eu insisto, os examinadores parece que não conversam com as duas leis. Eles só leem uma e não olham a outra. Então, é até um ônus para você, que às vezes conhecendo as duas e percebendo a revogação, saber que o examinador nem sempre lê as duas. Tá claro? Alguma dúvida? Nenhum questionamento? Então, vamos mudar. Eu vou pular a prova documental, que vai ser a última que eu vou falar, eu já tinha anunciado isso ontem. Eu quero falar de prova testemunhal. Vamos lá? Sobre confissão, tudo que era importante está aí. Quero falar de prova testemunhal. Que está nos artigos 400 a 419 do CPC. Pessoal, o que é testemunha? Ou melhor, o que é testemunho? O que é prova testemunhal? Para facilitar, vai lá. Conceito. Olha aqui. Para mim, o melhor jeito de conceituar testemunha, prova testemunhal, é dizer que é o depoimento oral, em princípio oral, né? Depoimento oral de terceiro imparcial e capaz de perceber, compreender e expressar fatos relativos à causa. Com esse conceito a gente mata a pau e não precisa correr o risco de ser mal interpretado. Porque, primeira coisa, quem dá o testemunho é um terceiro imparcial e capaz. Só que esse capaz não é capaz da vida civil. É capaz de perceber o que aconteceu, compreender e expressar. Tudo bem? Por que nós estamos falando isso? Pelo seguinte, pode anotar aí. Primeiro, o artigo 405, no parágrafo 1º, o artigo 405 do CPC, no parágrafo 1º, indica quem são as pessoas incapazes de depor, ou melhor, de testemunhar. Quem são as pessoas incapazes de testemunhar? Veja, você pode até querer decorar, mas só escuta uma coisa, o que for importante a gente anota depois. Está escrito aqui, ó, os interditos por demência, os acometidos por enfermidade ou debilidade ao tempo em que ocorreram os fatos não podia discerni-los, ou ao tempo de depor não está habilitado a transmitir as percepções. O menor de 16 anos, o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam. Veja, na minha opinião, em vez de decorar tudo isso, só grava o seguinte, já está no conceito, ó, tirando o menor de 16 anos, que por imaturidade não tem condições de compreender bem, é o que a lei optou. O resto, pensa assim, o cara pôde perceber, entendeu e sabe expressar?
Aí vem a pergunta: cego pode ser testemunha? Pode, só não vai ser testemunha ocular. Pode sim, ele ouviu tudo, compreendeu direitinho toda a gritaria que estava acontecendo no apartamento vizinho, né? E explica com clareza para o juiz o que aconteceu. Ué, é testemunha. Surdo pode ser testemunha? Não do que ouviu, mas do que viu. Então, para um pouquinho, o cara foi capaz de perceber? Foi. Ele entendeu? Sim. E consegue transmitir? Consegue. Acabou. Ah, ele é surdo-mudo. Ah, mas ele se expressa pela comunicação própria, a gente chama intérprete, acabou. Deu para entender? Tranquilinho? Lembrar só da idade. A lei achou que menos de 16 anos não ia conseguir compreender bem os fatos. Tranquilo? Segundo, olha aqui. Quando a gente falou agora há pouco que a testemunha tem que ser um terceiro imparcial, pode anotar, imparcial é quem não tem interesse na causa. Tá? Imparcial é quem não tem interesse na causa. Isto é, não é impedido. E as causas de impedimento estão no artigo 405, parágrafo 2º. Nem suspeito. E as causas de suspeição estão no artigo 405, parágrafo 3º. Tá bom? Do mesmo jeito que a gente fala quando está conversando sobre impedimento do juiz e suspeição do juiz, aqui a dica é o seguinte: tem que olhar? Tem, porque tem grau de parentesco, tem que dar uma lida na lei. Mas perceba que as causas de impedimento, em regra, têm caráter objetivo. E as causas de suspeição, em regra, têm caráter subjetivo. Isso não é absoluto, mas é um bom direcionador, tá bom? O que impede a testemunha de depor são vínculos objetivos que mostram que ela está ligada a uma das partes e, por isso, não pode depor. Já a suspeição também são situações que, quando a gente interpreta, tem uma conotação mais subjetiva, a gente fica inseguro quanto ao crédito que se daria para essa testemunha. Ela é suspeita. Tá? Só que tem um detalhe. Pode anotar aí. Observação. Nas ações de Estado, ou quando o interesse público exigir, poderão ser ouvidas testemunhas impedidas ou suspeitas. É o que diz a lei. Às vezes não tem jeito, a gente é obrigado a ouvir essas pessoas que a gente sabe que tem um comprometimento, mas é indispensável. Tá? Nas ações de Estado e quando o interesse público exigir, o juiz poderá ouvir testemunhas impedidas ou suspeitas. Tá? Ponto. Da mesma forma, a testemunha incapaz em razão da idade. Né? Você sabe que problemas internos só quem é de dentro vai perceber e vai relatar. E às vezes é um moleque de 12 anos que conta exatamente como os fatos ocorreram. Não tem problema. Tá bom? Outra coisa importante, vai lá. A suspeição ou impedimento da testemunha autoriza a contradita. Eu vou explicar daqui a pouco como rola a contradita, mas você já fica sabendo que a suspeição ou impedimento da testemunha serve de fundamento, autoriza a contradita. Tá bem? Joia. Definido então o que é prova testemunhal, a gente precisa lembrar do seguinte. Vai lá. Limitações à prova testemunhal. Limitações à prova testemunhal.
Então, vai lá. O artigo 401 restringe a prova exclusivamente testemunhal. O 401 restringe a prova exclusivamente testemunhal aos contratos de até 10 salários mínimos. Você pode provar só por testemunha e nada mais contratos, negócios jurídicos que não ultrapassem 10 salários mínimos. A hora que você olha essa regra, você fala, pô, então ferrou, tá tudo errado o que acontece lá fora. E vou te dizer, essa regra é mais importante para o concurso do que na prática. Antes de mais nada, pode pôr em parênteses. Isso é um resquício da prova tarifada. E lembra o preconceito em relação à prova testemunhal. Eu não estou dizendo que é um preconceito bom ou ruim, mas é um preconceito. Tá bem? Acontece o seguinte, vai lá. Essa restrição é relativizada pelo artigo 402. Dois pontos. Primeiro, vai lá. Admite-se a prova testemunhal qualquer que seja o valor do contrato, admite-se a prova testemunhal, qualquer que seja o valor do contrato, quando houver início de prova escrita. Quando houver início de prova escrita. Olha, a doutrina se empenha em dizer o que seria início de prova escrita. E eu acho que o melhor jeito de interpretar isso é o seguinte, pode por aí. Início de prova escrita é todo e qualquer documento ou esboço que não se aperfeiçoou. Início de prova escrita é aquilo que tentou ser um documento, mas não chegou a ser. Tá? Então é um documento ou esboço de documento que não se aperfeiçoou. Tá bem? Ó, se eu te mando uma proposta por e-mail, isso não é o documento de compra e venda, mas é um começo de prova escrita de que a gente, pelo menos, tentou fazer uma compra e venda. Isso, mais algumas testemunhas, confirmando a entrega da mercadoria, o pagamento, a entrega do cheque, ou coisa assim, já aprova qualquer contrato. Deu para entender? Pode falar. Não, vou falar disso já já. Tá bom, falo disso já já. Ela perguntou aqui com relação à mentira da testemunha e da parte, né? A gente já já faz um parênteses em relação a isso, porque é um dos tópicos na sequência. Olha aqui. Então, primeira coisa, se houver início de prova escrita, ou seja, qualquer coisa que não é um documento no sentido formal da expressão, mas que já indique algo escrito, já é suficiente. E segunda exceção que o próprio artigo 402 traz é o seguinte, também quando houve impedimento material ou moral. Também quando houve impedimento material ou moral, a obtenção da prova escrita. Veja, você não tem documento, só tem testemunha, porque houve impedimento material ou moral em relação à obtenção da prova escrita. Primeira coisa, vai lá. Os impedimentos morais, de acordo com a doutrina,
se referem a relações familiares. Exemplo. Quando o filho se sente constrangido de exigir um documento escrito do empréstimo feito ao pai. Tá? Eu sei que tem filho que não está nem aí, pega chequinho, pega o carro do pai em garantia, não é? Mas, normalmente, numa família um pouco mais afetuosa, pode-se até pensar, mas não sabe se nem como falar isso um para o outro. Concorda comigo? Veja, é um impedimento moral? A doutrina, e eu concordo, entende que sim. São relações de família. Meu, você está começando o teu casamento, né? Vira o teu marido e fala para você, ó, tô pensando em trocar o carro, falta só 40 mil e eu pego aquela Mercedona. Você tem para emprestar? Tenho. Mas vamos bater um documento. Assine e pede pro teu pai assinar confiador, que você é meio irresponsável. Eu gosto de você. Porra, não vira, né? Não vai rolar. Acabou o casamento ali, na Mercedes, antes dela, eu diria. Tranquilo? Segunda situação, vai lá. O impedimento material se refere à realidade social. Exemplo. Os produtores rurais em regra, vendem e entregam as mercadorias, seus produtos, né, as mercadorias, sem nenhum documento. Ó, se tem alguém aqui que é da roça, não no sentido de que é roceiro, mas que é do interior mesmo e conhece isso de perto, sabe. Se não tem, aprende, porque você vai ser juiz do interior, tem que saber julgar essa situação. Ó, vai o pessoal, né, que são os compradores, eles falam que são compradores do Ceasa. Não, eles são cabeçadores, eles compram e vendem para o pessoal do Ceasa que tem box. Eles vão lá na tua roça um dia com uma caminhonete bonitona e combinam com você. Quer vender os tomates? Estou pagando tanto a caixa, à vista e tanto no prazo. Aí combina com você e fala, então, meus caminhões vão vir essa madrugada carregar os tomates. Fechou? Fechou. Meu, você acorda cedo, você vai lá ver carregar o tomate, a peãozada enchendo as carretas com as caixas de tomate e vai saindo carreta com tomate da sua roça. E sabe o que você recebe? Nada. No máximo, um papelzinho que eles chamam romaneio, que é como se fosse um ticket, dizendo, ó, aí vai lá, sei lá, 4 mil caixas, pá. Outro caminhão, quantas caixas? Ah, 300 caixas, pá, tantas sacas de batata. E no final, você vai cortar, depois de 1, 2, 3 dias carregando, você vai tirar uma nota de produtor rural, isso quando o cara quer comprar com nota. Uma nota de produtor rural, documentando tudo aquilo. Acontece o seguinte, o cara às vezes vai e fala, então vou levar toda a tua roça. Vem 2 madrugadas, leva metade da roça e some. Né? Como é que você cobra isso daí? Bicho, você vai cobrar com testemunha. Aí vai falar, o que você tem de documento? Meu, se você entender que aquele romaneio, e se tiver romaneio, é início de prova escrita, beleza, já está na primeira situação. Se você não tiver romaneio, vai ser só na prova testemunhal. Sabe por quê? Porque qualquer cara da roça sabe que se for para fazer contrato antes de entregar o tomate apodrece e ele não entrega o tomate. Ninguém assina. E é tudo assim, ó, o leiteiro vai buscar o leite e também deixa só um papelzinho marcado quantos litros ele pegou. Né? O cara da cana enche aqueles treminhões, você já viu aqueles treminhões? Então, enche de cana e quando chega na usina e pesa, vai marcando as toneladas para depois acertar com você. Moral da história, o cara da roça, a praxe desse comércio é assim, como eles dizem, no fio do bigode. No final acerta tudo. Não é à toa que tem produtor que toma calote que quebra, perde tudo. Por quê? Ele investe com dinheiro de banco, produz tudo, vai um picareta, leva a safra dele inteira e não paga. Tanto que já existem alguns serviços especializados de proteção, como se fosse Serasa, para esses produtores, porque os caras vira e mexe, quebram por golpe dos outros. Mas, em resumo, quando você estiver no interior, sabe, esses caras não têm papel e não é trambique nem sonegação. É porque a praxe tem uma dinâmica que não tem documentação. É no final do mês, é no final de tudo que, como eles dizem, corta-se a nota para receber. Deu para entender? Joia. Continuando a conversa, eu
quero falar com vocês sobre o procedimento da prova testemunhal. E aí depois eu vou falar de deveres e direitos das testemunhas. Então, procedimento da prova testemunhal. Primeiro alguns detalhes que precedem aquela sequência que eu gosto de fazer, 1, 2, 3. Tá? Então, eu quero que você saiba que o máximo de testemunhas é 10. Cada parte pode, no máximo, arrolar 10 testemunhas. Mas, presta atenção, limitadas a 3 para cada fato. Você tem que ter discernimento, saber quantos fatos narrou na causa de pedir e saiba, apesar do máximo ser 10, se sua causa de pedir baseia-se no único fato, seu máximo é 3. E se sua causa de pedir tiver 20 fatos, o máximo é 10. Se organiza e dá um jeito de provar também por outros meios. Deu para entender? Então, o máximo de testemunha é 10, limitadas a 3 para cada fato. Segundo, B. O juiz, em regra, no saneador, fixa o prazo para apresentação do rol de testemunhas. Tá? Em regra, o juiz no saneador fixará o prazo para apresentação do rol de testemunhas. Pega a caneta vermelha no mesmo item, anote aí. Se o juiz não fixar, imagine que o juiz deferiu a prova testemunhal e não fixou o prazo para você apresentar o rol. Se o juiz não fixar o prazo, ele será de 10 dias antes da audiência. É um prazo de antecedência. O prazo tem que arrolar até 10 dias antes da audiência. Letra C. O rol de testemunhas tem que conter a qualificação completa das testemunhas. Abre parênteses, tem que conter a qualificação completa das testemunhas, abre parênteses, para o adversário saber quem são. Tá? Eu sei que às vezes nem você tem todos os dados, mas você deve ter por todos os dados que você tem. Tranquilo? Letra D. Só será possível substituir a testemunha arrolada no caso de morte, enfermidade que impeça de depor, ou não localização por mudança de domicílio, de residência ou domicílio. Tá? Eu só poderei substituir as testemunhas que eu arrolei se ela morrer, se ela estiver doente e não puder depor, ou se ela não for localizada porque mudou-se. Deu para entender? A lei falou, mudou-se. Sabe o que isso significa? Eu não concordo com troca de testemunha só quando eu não acho a testemunha. Tem que provar que ela morava lá e mudou. Porque eu não gosto de testemunha gelada que nego arrola por aí.
Deu para entender? Continuando. Letra E. Ao arrolar a testemunha, a parte pode pedir que elas sejam intimadas. Então, quando você arrola a testemunha, você pode pedir que elas sejam intimadas, ou se comprometer a apresentá-las independente de intimação. Você parte ou pede para intimar, ou se compromete a apresentá-las independente de intimação. Qual é a importância dessa sua opção? Então, ou você pede para intimar, ou você se compromete a apresentá-las independente de intimação. O detalhe é o seguinte, vai lá. Caso a testemunha não compareça, mas foi intimada, cabe condução coercitiva. Testemunha intimada que não comparece é conduzida sob vara, né? Caberá condução coercitiva. Agora, ponto e vírgula. Se foi arrolada independente de intimação, o que acontece quando você arrola independente de intimação e ela não vai? Implica em desistência tácita. A parte que se compromete a apresentar testemunha e não apresenta é porque não quis ouvir a testemunha, ponto final. É o que está na lei. Tranquilo? Joia. Próxima letra, já perdi a conta, você vai na sequência aí. As testemunhas serão ouvidas na audiência de instrução. Primeiro as do autor, depois as do réu. As testemunhas são ouvidas na audiência de instrução, primeiro as do autor, depois as do réu, que é para respeitar o contraditório. E outra coisa, após as perguntas do juiz, primeiro repergunta a parte que arrolou. A testemunha, abre aspas, é da parte. Então, depois que o juiz faz as perguntas introdutórias dele, ele abre para quem arrolou fazer perguntas. E só depois o adversário fará perguntas. E não é perguntas, são reperguntas. Né? Por que reperguntas? Isso. Coloca uma observação. Fala-se reperguntas porque as partes não perguntam diretamente para a testemunha como é no processo penal. Chama-se repergunta porque as partes não perguntam diretamente à testemunha como é no processo penal. Tá? No processo civil, adota-se o sistema presidencialista. No qual as perguntas são dirigidas ao juiz, que questiona a testemunha. A parte pergunta para o juiz e o juiz filtra a pergunta e pergunta para a testemunha. Tá bom? Já quero dar meu depoimento aqui. Detesto o sistema de perguntas diretas. A audiência fica demorada, a testemunha é induzida e o juiz acaba lá deixando o trem correr solto, fica meia hora falando o que não é para falar. Quando é aquele sistema de você pergunta e eu repergunto, eu indefiro as impertinentes, eu falo que é subjetivo, eu dou um caráter objetivo para a pergunta e não deixo induzir a testemunha. Deu para entender? Ou seja, é uma porcaria essa história do CPP. Continuo.
Mais uma letra. Logo após a qualificação da testemunha, a parte contrária poderá contraditá-la. Então começou a audiência, qualificou a testemunha, antes de ouvir, antes de colher o depoimento dela, a parte contrária poderá contrariá-la, alegando suspeição ou impedimento. Pode contraditar, alegando suspeição ou impedimento. Ponto. Sobre o fato, o juiz indagará a testemunha. E se ela negar, então eu pergunto, você é amiga íntima do réu? Aí a testemunha fala, não, imagina, eu só conheço, eu sou amigo íntimo. Então tá, se a testemunha negar, na sequência, a parte que contraditou poderá provar a contradita por documentos ou até 3 testemunhas. Isso é o que eu chamo de anarquia, mas tudo bem. A parte que ofereceu a contradita poderá provar a sua contradita, já que a testemunha nega, por documentos que ela junta ali na hora, ou pela oitiva de até 3 testemunhas, vírgula, no ato. Você já tem que estar com as testemunhas no bolso do colete. No ato. Tudo bem? Detalhe, depois disso tudo, o que vai acontecer? Caso acolhida a contradita, o juiz deixa de ouvir a testemunha ou passa a ouvi-la como informante. Gente, com todo respeito, sabe qual é a utilidade da contradita, na minha opinião? 0. 18 anos dentro do fórum, fora estagiário. Sabe quantas contraditas eu ofereci? Nenhuma. Eu quero mais é que o cara vá lá e minta muito. Deu para entender? Eu prefiro. Fala bastante, parceiro. Vai lá. Não é? Deixa assim. Deixa. A gente resolve de outro jeito. Tranquilo? Vamos para frente. Sobre a dinâmica do depoimento das testemunhas, alguém tem alguma dúvida? Não. Então eu quero aproveitar para falar dos deveres das testemunhas. Então vai lá, deveres das testemunhas. Vamos para o quadro. Deveres das testemunhas. Primeiro dever, 1. É comparecer em juízo. Ela foi intimada, não é só um convite, é uma ordem para vir, ela tem que vir. Primeiro dever, comparecer em juízo. Segundo dever, responder ao que for perguntado. E terceiro dever, dizer a verdade. Sob pena de falso testemunho. Dizer a verdade sob pena de responder por crime de falso testemunho. Aliás, pode pôr aí, observação. Toda testemunha é advertida e compromissada
quanto ao dever de dizer a verdade. No caso dos informantes, dispensa-se o compromisso e eventual mentira não é crime. No caso dos informantes, dispensa-se o compromisso e eventual mentira não é crime. Tá bom? O que a senhora perdeu? Fala para mim. Eu estou dizendo que em relação aos informantes, dispensa-se esse compromisso, não tem compromisso, e eventual mentira não é crime. Tá bom? Quem vai em audiência sabe, o juiz vira e fala, ó, sem compromisso, independente de compromisso, vai lá e ela fala o que quer, e o juiz não fica, olha, não está batendo, não, o juiz deixa correr solto. Agora vem cá, de outro lado, direitos das testemunhas. Direitos das testemunhas. Primeiro direito, ser tratada com urbanidade. Primeiro direito da testemunha é ser tratada com urbanidade. Segundo direito da testemunha é não responder nos casos de escusa legal. Não responder nos casos de escusa legal, do artigo 406. Respondendo, então, uma parte da pergunta da colega lá sobre tem que dizer a verdade ou não tem que dizer a verdade. Olha aí. Primeiro, a regra é responder o que for perguntado e dizendo a verdade. A exceção é não responder nos casos de escusa legal. Tá? Pode ir por aí. Quando? For sobre fatos capazes de gerar grave dano a si ou seus familiares. Então eu não sou obrigado a responder perguntas, mesmo sendo testemunha, quando se tratar de fatos capazes de causar grave danos para mim mesmo ou para os meus familiares. Segundo, sobre fatos que deva guardar sigilo em razão de estado ou profissão. Sobre fatos de que deva guardar sigilo em razão do estado ou profissão. Fechou? Bom, fora isso, ela é obrigada a depor e dizer a verdade. Nesses casos, ela não pode mentir. Ela só pode dizer, não vou responder porque eu tenho sigilo profissional. Não vou responder porque, independente do teor da resposta, isso pode me prejudicar e pode prejudicar meus familiares. Deu para entender? Joia. Agora, mais um direito. Olha aqui. Ela tem 3. O direito de ser ressarcida, ressarcimento das despesas que teve para depor. Você tem que pensar que a testemunha larga tudo da vida dela, vai até o fórum, e às vezes isso custa. Custa o transporte, custa o almoço, às vezes custa até a pensão, dependendo de onde ela vem. 4. Não sofrer retaliações trabalhistas. O quarto direito da testemunha é não sofrer nenhum tipo de retaliação trabalhista. Não pode descontar, não pode mandar compensar, não pode nada, porque ela estava a serviço da justiça. Tá bom? Aliás, pode ir por aí. É serviço público relevante. Está colaborando com a justiça.
É claro que o empregador não fica feliz. É como acontece com os jurados. Mas está convocado para contribuir, está prestando serviço público relevante, está indo lá por obrigação e não porque quer, não pode sofrer nenhuma retaliação trabalhista. Tudo bem? Olha, me parece que isso responde àquela pergunta da colega, que foi só em parte respondida. Ela falou, como é que é a testemunha? Testemunha tem sim dever de dizer a verdade, mentiu, é crime. Do mesmo jeito que o perito, ó, todos os colaboradores, né, e a testemunha, o perito e qualquer outro terceiro que seja convocado para contribuir, tem o dever de agir dentro dos padrões éticos e de verdade. Errou. Tem crime de falsa perícia, tem crime de falso testemunha e assim por diante. Tranquilo? Agora, e a parte? Pode mentir? Porque a pergunta dela lá do começo, que eu falei, deixa para daqui a pouco, é essa. No depoimento pessoal, posso mentir ou não posso? Lamentavelmente, né, no sistema brasileiro, o pessoal deturpa e conclui que pode. A ideia básica é, ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Então, você pode, eu penso que não fazer prova contra si é ficar quieto. Você vai falar, quanto mais eu falar, mais eu vou me enrolar, e eu não sou obrigado a fazer prova contra mim. Não é? É. Só que tem um detalhe, né? Tem gente que acha que esse não fazer prova contra si inclui o direito de mentir. Isso em qualquer processo. Não tem nenhuma regra dizendo que pode mentir. Mas se você conversar com qualquer juiz ou advogado, vai dizer, ah, ele mentiu, ele é parte, ele não era obrigado a fazer prova contra ele, tudo bem. Diferente de outros sistemas que punem essa falta de lealdade da parte. Não falar é uma coisa, falar mentira é outra. Mas o nosso sistema não tem nenhuma consequência para quem mente. Estou falando quem mente como parte. E no depoimento, porque se for nas peças, né, postular falseando a verdade nas peças é litigância de má-fé. Agora, no depoimento pessoal, em vez de abrir o jogo, dar uma fantasiada para se livrar das responsabilidades, não é correto. Eu penso que a lei não autoriza, mas entende-se que autoriza. Fechou? Bom, sobre prova testemunhal, tudo que eu listei aqui para falar com você está dito. Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu só quero te falar de duas coisas. Primeira coisa é o seguinte. Além das testemunhas arroladas pelas partes, o juiz poderá ouvir testemunhas do juízo. Além das testemunhas arroladas pelas partes, o juiz pode ouvir testemunhas do juízo, o que inclui as testemunhas referidas em declarações das partes ou outras testemunhas. Tá? Além do juiz poder fazer um rol de testemunhas dele, ele ainda pode, depois de ouvir as testemunhas, querer ouvir aquelas que foram mencionadas pelas partes ou pelas testemunhas ouvidas. Fechou? A gente chama de testemunhas referidas. Outra informação. O artigo 418, inciso 2, prevê a acareação. E isso cai na prova e a gente sem querer se atrapalha. Não anota nada, ó. Eu tenho certeza que você sabe que a acareação é pegar uma testemunha, pôr de frente da outra e tentar saber quem é que está falando a verdade quando o depoimento delas não bate. Agora eu pergunto, é só entre testemunhas? Não. É todo mundo que contribuiu com a prova oral. Então eu gostaria que você anotasse isso. Permite ao juiz realizar a acareação, né, de ofício ou a requerimento, entre testemunhas ou
uma das partes e testemunha cujos depoimentos divergem. Tá? Então, na hora de colher a prova, o juiz está atento, viu que tem gente falando alho, gente que está falando bugalho. Se ele achar que vale a pena, ele marca uma careação, põe cara a cara quem falou alho, quem falou bugalho, e fala, vamos esclarecer isso. Tá bom? Acarear é isso, é pôr cara a cara. O detalhe, na prática também é super improdutivo, salvo raríssimas exceções. Tranquilo? Para a aula que vem, pode anotar, eu vou falar de perícia e inspeção judicial. Sobre a prova testemunhal, o que eu queria dizer é isto. Só que antes eu quero deixar uma pergunta para você. Juiz pode ser perito? Juiz pode ser testemunha? O juiz pode ser testemunha, mas não do processo que ele vai julgar. Tá bom? E aí eu faço só mais uma pergunta. O que acontece se você é juiz? Você passou no concurso, foi lá para uma cidadezinha que você é o único juiz, você foi lá em Miguelópolis. E aí tem um advogado que arrola você como testemunha numa ação. É uma ação sumária, na inicial ele já coloca lá, rol de testemunhas. Fulano, Beltrano, doutor Fulano, você, tá, blá, blá, blá. E aí? Só coloca essa observação para a gente ir embora. Vai lá, ó. Se a parte a rolar o juiz como testemunha, de duas uma. Ou ele encaminha os autos ao substituto, se ele vê os fatos e sabe realmente dos fatos, ele encaminha os autos ao substituto. Ou manda riscar o seu nome do réu, do rol, desculpa. Manda riscar o seu nome do rol, permanecendo como juiz da causa. Que às vezes o advogado faz isso só para forçar a barra e te tirar da jogada. Aí você olha e fala, meu, não sei de nada disso, isso é picaretagem, não se abale. Você só consta no despacho inicial. Considerando que não sei nada a respeito dos fatos e que equivocadamente constou meu nome no rol de testemunha, determina a serventia que risque. No mais, cite-se com as cautelas de estilo. Acabou. Quem é você? O juiz do caso. Ah, não, mas se for eu vi mesmo, estava no trânsito, eu vi a batida. Opa, sai do caso e fica de testemunha. Fechou? Parou. A aula que vem, então, perícia e inspeção. E aí, prova documental para acabar as provas. Tá bem? Um bom dia para vocês e uma ótima semana, pessoal.